Bom dia a todos. Obrigada, Ramon, da DHCT e DBase. Obrigada aos professores dessa mesa. Nós idealizamos a primeira jornada do Brincar a partir da pergunta como era a brincadeira quando vocês eram crianças. Fizemos aos professores surdos e alguns alunos. Nós viemos trabalhando com essa perspectiva do como aprender brincando, né? E assim, a Aliança pela Infância comemora todo ano uma semana que é a Semana Mundial do Brincar, em maio. Esse ano a gente não conseguiu fazer em maio, a gente pretende fazer todo ano essa Semana do Brincar aqui no INES. E a gente, então, tem um grupo de pesquisa aqui que se chama Arte e Gestuação, que sou eu, a Joana, e os professores Tiago, a professora Aline. Tem professores de outros institutos, do Pedro II, tem do IFRJ, e a gente pensa no brincar como uma estratégia, como uma linguagem também, que a gente sempre, a gente percebe aqui com os surdos, com vocês, com os alunos, com os professores, esse humor, sempre brinca, se aprende brincando. Então, é assim que a gente pensa em comemorar essa Semana do Brincar, hoje, com a jornada. Agradeço, então. Bom dia. Só para completar um pouquinho, então, a gente pensando, né, como é importante a gente estar sempre, a nossa infância presente, a gente lembrar, né, dos nossos momentos da infância, e a importância de nós adultos e nós educadores de garantirmos o direito das crianças ao brincar, né, que a gente vê isso como um direito, né, a brincadeira livre, né, essa fonte, essa potência, né, para o espírito da criança, que é o brincar. Então, essa nossa proposta também vai de encontro a isso, né? A gente fez a exposição que os alunos produziram brinquedos incríveis, lembrando dos brinquedos que gostavam quando eram menores, né? E agora a gente também está super animado para ouvir as experiências dos professores surdos. Obrigada. Bom, nesse momento a gente vai começar a roda de conversa. Eu vou explicar como vai funcionar a dinâmica. Eu vou mostrar um vídeo curto, muito rápido. Não se assustem, mas eles estão ali no vídeo, mas é melhor pessoalmente, né? Ao vivo é melhor. Está um pouco editado, eu vou mostrar pedaços desse vídeo. Eu vou escolher alguns pedaços, eu não vou mostrar o vídeo todo. E aí depois a gente conversa e eles estão livres para se expressar. Não é uma palestra. Vocês podem fazer perguntas, podem fazer fila aqui embaixo para perguntar, e vai ser uma conversa, vocês podem interagir, os alunos estão livres para fazer perguntas, pessoas que são de fora do INES podem participar, funcionários também podem participar. Vocês podem contar experiências, não necessariamente tem que ser uma pergunta. Eu vi que tem alguns surdos aqui da antiga, então vocês podem contar as histórias de vocês, vocês podem falar. Então eu vou começar mostrando um vídeo bem curtinho, tá? Beleza? Vamos começar? Todo mundo pronto? Bom, vocês sabem, né, que brincar tem a parte cognitiva e também tem as estratégias que a gente tem que ter, e não dá só para desistir.
Então, a gente tem que aprender com isso também. Então, eu vou fazer uma provocação com os professores, eu convidei cada um deles para participarem. Eu fiz uma pergunta: qual a coisa que você mais lembra da sua infância que você que gostava de brincar? Uma brincadeira que você gostava e que às vezes você pensa, vou brincar disso, eu fico muito ansioso e nervoso para participar. Cada um fala uma, tá? Podem começar. Eu, no passado, quando eu era criança, eu gostava de arrumar casa, brincar de arrumar casa. E sempre ficava na rua. Aí, queimado. Era a minha brincadeira preferida. Era doente, brincava muito, dia até de noite. Aí, 5 horas, tinha que voltar para casa, mas não tinha regra, né? Não tinha muita liberdade, mas eu amava essa brincadeira, queimado. Quem já brincou de queimado? Vocês gostam? É maravilhoso, né? Uma delícia. Mas, hoje em dia, por conta da rua está perigosa, os bairros estão perigosos, aí diminuiu muito. Mas dá para brincar aqui no ginásio, qualquer coisa. É a brincadeira que eu mais gosto. Brincava com ouvintes também. Tudo bem? Vocês me conhecem, né? Sou surda, muito antiga no Íris. Ingressei aqui com 2 anos de idade e permaneço até hoje. E trabalho, eu estudava no 3º andar, tinha um internato, e nós sempre brincávamos o quê? De bola, de segunda a sexta. Sábado e domingo nós íamos para casa, nesse período de internato. Uma brincadeira que eu adorava, que eu era louca, e eu cresci com essa paixão. Eu sempre me senti, né, às vezes, não era um palavrão, né, mas os professores de artes fizeram um desenho e eles ficavam incomodados com isso. É que eu queria brincar de massinha, eu achava muito legal na época. E eu era ensinada a oralizar. Na festa junina, nós sempre desenhávamos, né, em junho, quer dizer. E aí eu tive uma ideia, né? Desde pequena, eu inventei esse sinal para a brincadeira. Mas não era um palavrão, não era isso, para fingir que estava falando um palavrão. Esse era o sinal da brincadeira. Era para provocar, porque as freiras, elas sempre proibiam esse sinal. Então, eu sempre fazia brincadeiras com essa configuração de mão. E os professores de artes ficavam incomodados. Ah, mas como assim? Não gostavam que eu desenhava essa configuração. Eu fazia o rosto, aí fazia um tracinho representando o corpo e o braço. Eu não sabia desenhar um corpo inteiro. Então, eu sempre fazia esse desenho dessa forma. E aí eu tive a ideia de usar essa configuração. Eu fazia a casa, eu desenhava a casa, e essa configuração montava janela, porta, todos os detalhes da casa, eu utilizava essa configuração. E aí todo mundo ficava olhando, árvores. Essa configuração, ela representava a árvore. E o meu desenho era sempre assim, com essa configuração de mão. E aí eu tive uma ideia. Eu fazia flores com esse dedo, coqueiros. Eu fazia uma série de desenhos. Todo mundo, ai, que lindo! Mas aí teve uma professora, ela é aposentada, a ex-diretora, Solange. Ela ficava muito incomodada. E aí ela começou a filmar a história. E sempre ela ficava filmando e eu desenhava. E eu sempre desenhei, sempre com essa configuração. Eu tinha várias ideias. E na hora do parabéns,
os professores cantavam, né? Parabéns para você. Nossa, eu bati a palma assim, com essa configuração. E a Solange, ela filmou. Depois de um bom tempo, ela percebeu que eu, Rejane, estava batendo palma com essa configuração de mão. E não era palavrão, não era nesse sentido. Era uma brincadeira. É isso, gente. Sou eu agora, né? Né? Como assim, né? Contou isso, né? Pegar a chave do banheiro, todo mundo se mijando de rir. Era muito levada você. Eu também, né, cresci estudando aqui no INES, passei toda a minha infância, até 1980 eu cheguei aqui no INES. Minha família é surda, mas eu morava na comunidade, na favela. Tinha muitos bandidos, eu era o único surdo, né, que eu olhava, os ouvintes me chamavam, né, vem para cá participar com a gente, não. Então tinha problema de comunicação, eles usavam, né, oralização e era como tido como mudinho, né. Então eles usavam gestos, né, o grupo de bandidos eu comecei a participar com eles, né, de pique-esconde. Mas aí eu não sabia, né, como que fazia, de fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, porque os ouvintes me influenciavam, 1, 2, fazia essa numeração comigo. Aí eu, sim, beleza, entendi. Né, mas eu era surdo, mas eu conseguia, né, de modo visual, se comunicar com eles. Né, eu como surdo puro, né, a visualidade bem apurada, então eu conseguia se comunicar, mesmo eles usando a fala, né, percebendo pelo jeito, pela expressão corporal. Então, eu contava, 1, 2, 3, na hora, né, porque tá com você. Antigamente, taco, a brincadeira do taco, né, eu não conhecia essa brincadeira, né, do taco, né, as pessoas ficavam lá, era um time contra o outro, aí eu, olhando, né, com essa comunicação, usando a visualidade, conseguia aprender. Aí tinha, né, as pessoas colocavam algum objeto lá, né, para imobilizar, igual de estátua. Peguei você, como é que o ouvinte falava, olha para mim, fazia esse movimento, tocou, você faz isso, você corre, toca de mim, e eu saio desse movimento de estátua. Então, como é que eu mesmo sendo surdo, sem saber leitura labial, como que eu me comunicava com eles? Sendo mudo, nessa comunicação, como que eu conseguia? Né? Aí, quando eu cheguei aqui no INES, aí eu vi todas as brincadeiras, mesmo a brincadeira que tinha lá com os ouvintes, né, e eu adquiri toda aquela brincadeira e comecei a brincar aqui no INES, né, com todas essas histórias. Né, e diferentes brincadeiras eram feitas aqui, ok? Obrigado. Então, eu não estudei aqui no INES, nunca estudei aqui, mas participava, fiquei aqui fazendo durante 6 meses, mas estudei no Inosel. E aí, de tempos, durei lá por 4 anos, fiquei na escola, estudei, né, eu fiz o vestibular. E sempre estudei junto com os ouvintes. Mas teve um período ao lado da minha casa, um vizinho assim, que sempre me chamava, que a gente estava sempre brincando junto. E aí eu lembro que na parte de baixo do prédio, né, no Play, tinha um salão de festas, né, o Play. E aí a gente combinava, né, de ir brincar. Aí fazia as marcações, igual está aqui na fita, né? E fazia as marcações, as numerações, de 1 até o 10, e fazia o desenho no chão. Né, de amarelinha, brincava de amarelinha. E aí jogava lá uma pedrinha e pulava, com um pezinho só. E a gente ia pulando lá, desse jeito. E isso a gente brincou por anos, assim, muito bom. Né, que é a amarelinha, que é o nome da brincadeira. Uma outra brincadeira também, que é esse do... bate a mão, né? Também uma outra brincadeira que a gente tinha, de pular corda, também. E pular com 2 cordas, eu também brinquei disso. Uma outra coisa assim que eu fazia, né? De pegar aquela pedrinha, né? De pular de um pé só.
Aí jogava das Três Marias, a brincadeira das Três Marias. Jogava e tentava pegar outra. Jogava uma para o alto e tentava pegar a pedra do chão. E aí eu conseguia sempre, né? Mas a gente fez diversas brincadeiras. Eu tive uma infância muito boa. Mas aí a gente fica triste, né? Porque tem que parar de brincar. Como é o nome dessa brincadeira aqui também? A peteca, né? Que a gente brinquei muito disso. Foi muito bom. Também brincamos de vôlei, né? Que a gente utilizava lá a corda para poder fazer o vôlei com a peteca mesmo, utilizava e era muito bom. E se deixasse cair no chão, perdia. Fizemos várias brincadeiras. Olá. Bom, eu nunca ensinei isso, né, para os surdos, mas são brincadeiras de ouvinte, mas a gente pode fazer em Libras e o surdo também. Aqui, eu cresci aqui. Bom, mas eu amava brincar de todas as brincadeiras. Mas, estranho, interessante, eu brincava muito de bonecas. Vocês conhecem aquelas bonequinhas? Eu brincava muito, amava brincar. Eu era fascinada em brincar. E eu ficava assim, como? Em língua de sinais, eu pensava em quê? Eu não pensava em nada. Eu lembrava assim que eu ficava assim, mexendo com as bonequinhas, brincava quando criança. Então, a minha mãe falava, não, tu tem que ficar em casa, hein? É perigoso andar na rua. Então, aí eu ficava junto com a minha irmã, né? Aí depois eu era muito tímida, né? Surda. E a minha irmã era maior, vem, vamos brincar, vamos brincar na minha casa, vamos. Eu, não. E eu ficava em casa, aí soltava pipa, né? Brincava de futebol, aí eu achava legal. Então, minha mãe acabou deixando, né? Eu fiquei assim, me sentindo, poxa, as brincadeiras. Eu ficava assim, pensando, lembrando, né, conversando comigo mesma, pensando, né, que podia estar junto com outras pessoas. Mas aí depois, aqui no INES, eu vi as brincadeiras assim, aí me abriu o leque, eu fiquei pensando assim, poxa, quantas brincadeiras que eu não conseguia brincar. E eu lembro brincadeiras boas que eu amava, mas eu amava muito eram as bonecas, né, de brincar com as bonecas dentro de casa, eu amava. Pronto. Bem, eu brincava, nossa, com várias coisas, assim como os demais. Na rua também, brincávamos de roda junto com os ouvintes, eles me chamavam e estava lá. Brincávamos de bola, e aí era a bola, a gente escondia atrás de um, e aí os outros tinham que correr para tentar pegar e sentar no lugar. Era aquele rodízio, aquela brincadeira de ciranda. De bobinho também. E tentávamos pegar a bola. Eram brincadeiras como as dos demais. Dá para ver? Eu brincava assim como todo mundo, brincava igual eles também, brincava de handball, de queimado. Então, eu copiava os ouvintes, assim como eles faziam, eu fazia igual, brincava com eles. Então, eu perguntava, como que brinca? Então, a gente fazia 2 times, cada um de um lado, eu ficava copiando, ver como eles faziam, e a bola caía no meu peito e eu não sabia o que significava. Aí eles, vamos, acorda, vamos lá. Eu não sabia me comunicar com eles, e aí eles me tiravam. Aí falou, você tem que copiar o ouvinte. E aí eu ficava olhando como eles jogavam o time um contra o outro. Eu entendi, compreendi como era a brincadeira. Aí eu fui lá, fui brincar, e aí ficava competindo, sempre ficava. Qualquer brincadeira de queimado, ficava eu contra o outro. Também eu adorava brincar de morto-vivo. Vocês lembram dessa brincadeira? Morto-vivo, morto-vivo. Vocês lembram? Eu também não entendia no começo, e aí eu ficava observando. Morto, né? Eu percebia a oralização, aí eu vi que todo mundo abaixava, eu copiava, e aí eu perdia. E aí eu ficava de fora da brincadeira, observando como eles faziam. Aí quando fazia, eu falei, não faz oralização não, levanta a mão e abaixa. E aí eu podia participar da brincadeira.
E eu sempre copiava os ouvintes. Então, quando eu entrei no INES aqui, em 92, e eu começava a brincar, e eu via que era uma brincadeira diferente, a brincadeira do elefante. Então, sempre eu copiava, era diferente, não é mesmo? Então, eu amei entrar no INES, assim, eu amo o jeito como eram feitas as brincadeiras aqui, mas, infelizmente, isso acabou, né? Hoje, todo mundo está viciado no celular, no tablet, vocês ficam viciados no celular. Quem gosta de celular, assume. Poxa, essas brincadeiras se perderam, então nós precisamos continuar, né? Brincar com o celular, usar o celular e também brincar, certo? Muito obrigada. Você vai ficar com o André, não? Você vai ficar aqui com a gente? E como eles falaram, né? Eu, quando era pequenininha, na Gávea, estudei lá e depois fiquei muitos anos lá. E, assim, oralizei no Inozel. Tinha surdos sinalizantes e oralizados. E como a história... Eu gostava muito de bolinha de gude. Nossa, eu gostava muito de bolinha de gude. Hoje em dia eu não vejo muito, né? Pararam, mas tinham 2 tipos. A búlica. 3 buracos separados. Tinha que ir até aquele, da búlica. A que chegasse mais perto da búlica, tinha que acertar o do meio. E assim por diante. Vocês já jogaram? Já? Não? É legal, né? Então, aí, quem ia e voltava, ganhava. E também tinha do triângulo. Lembram disso? Que eram de 3 e 3. Cada um apostava 3 gudes. Aí eu tinha muitas gudes, umas garrafas cheias de gude. Doente, adorava muito, tinha uma coleção de gude. Eu pegava tudo muito de gude. Só nas férias, que a gente brincava de abril, maio, só em junho. Em dezembro também, soltar pipa. Vocês lembram disso? Raia, nossa, gude, pipa. Peão também, nossa. Vocês lembram? A gente enrolava o peão e jogava um em cima do outro e via quem vencia. Vocês já brincaram de peão? De enrolar e aí tinha que derrubar o outro. Aí a gente ficava, né, nessa brincadeira um com o outro. O que rodava mais ganhava. Eu era doente nisso. Obrigada, gente.